E o papo hoje é ansiedade. E estamos aqui novamente com a Márcia Ivon, essa querida, uma amiga muito querida. Oi, Márcia! Oi, Lu, um prazer estar aqui com vocês de novo, viu? E é um prazer receber, né, essa expert no assunto. A Márcia, ela é psicóloga, especializada em saúde mental e ela é acompanhante terapêutica de casos graves. Ela tem a maior experiência, ela tem muito mais de 20 mil horas de experiência em saúde mental. Sim. A Márcia estava aqui comigo, a gente estava conversando, né, nos bastidores, e ela me deu alguns dados que eu achei bem alarmantes, né, Marcinha? Nossa, a gente estava conversando sobre isso, né, Lu? Principalmente por conta do momento que a gente está vivendo e essa questão da ansiedade, né? E aí acho que a gente pode começar trazendo um dado para você não achar que você é o único que sofre com isso aí do outro lado. O Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Então você não está sozinho. Não está sozinho. A gente tem aí em média, né, 210 milhões de habitantes no Brasil. Então, ou seja, se a gente tem aí pelo menos 10% da população quase que sofre com algum transtorno de ansiedade, você pensa que são 21 milhões de pessoas só no Brasil. Só no Brasil, 21 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de ansiedade. Porque Isso. É muito vasto o assunto. A Márcia estava me falando que se ela sentasse aqui para me falar tudo sobre ansiedade, ela ficaria mais ou menos 5 anos falando sem parar. Então é um assunto muito vasto, há muitos tipos de ansiedade. Sim. Algumas coisas que me chamam a atenção, né, que eu acho que já são sintomas, é você analisar se você já tá perdendo o sono. Sim, não isso é uma questão. Se você já tá perdendo os momentos com a sua família, tá sempre cansado, por mais Também. que você faça, você não se sente, né, não consegue chegar nos seus objetivos. Se no trabalho já tá se sentindo improdutivo. Sim. Né? Você tem capacidade, mas você não tá conseguindo atingir suas metas, objetivos, ou tirar seus sonhos do papel, tá sempre cansado. Isso tudo é sintoma de ansiedade. Mas Marcinha está aqui para nos explicar tudo. Ai, adoro falar sobre isso. Porque eu vejo a ansiedade, sabe, Lu, como uma questão de saúde pública. Ela ainda não está sendo considerada assim, infelizmente. Mas ela já pode ser considerada, né, pelo menos por nós aqui, como uma questão de saúde pública. Porque quando a gente pensa que o Brasil foi eleito como o primeiro país do topo, tá no topo da lista de país mais ansioso, isso é para chamar a nossa atenção, sim, né? O que será que a gente está vivendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que está fazendo a gente virar esta nação, este povo, sendo extremamente ansioso? 21 milhões de pessoas é muita gente. Márcia, esse dado é antes da pandemia. Antes da pandemia, porque depois da pandemia, Lu, aumentou muito. Uma coisa que eu estava comentando com a Lu também, não só eu, mas os meus colegas também, a gente tem recebido muita demanda, mas muita mesmo. Só para você ter uma ideia, Lu, eu não tô mais podendo atender. Minha agenda já fechou até o final de 2021. Não tem como encaixar. Não tenho mais como encaixar. Agora, e não tava desse jeito. Eu também não tinha problemas em relação à minha agenda. Eu não faço só atendimento, eu tenho outras frentes de trabalho. Mas assim, é questão de pessoas me procurando na minha página, no meu canal. Muitas pessoas, a ponto de eu ter, esses tempos atrás, que fazer uma postagem mesmo, dizendo, olha gente, infelizmente, não consigo atender mais. Mas foi depois dessa pandemia mesmo. E engraçado, Lu, que assim, foi mais agora pro final da pandemia. Tá. Porque no começo, quando ainda tava aquele, né, ai, vai, não vai, Tava né? todo mundo com esperança que fosse passar logo, Isso, entendeu? Que logo ia passar e etc. Mas aí depois, né, já estamos aí há quase 5 meses já em isolamento. Isso traz um fator estressante. Você sabe que a minha dentista comentou, até numa live que a gente fez aqui no canal do MQI, ela comentou que ela tem recebido muitos pacientes com os dentes quebrados, né? Porque tem apertado muito a mordida, né? Isso é um sintoma de ansiedade também, não é? Sim, de tensão, de estresse, né? A questão da ansiedade, na verdade, ela começa com o estresse, né? Porque estresse todo mundo vai ter no dia a dia, né? Todo mundo passa E um pouquinho de ansiedade não é um distúrbio, não é isso? Não é um distúrbio, isso. Ansiedade, inclusive, gente, ela não é boa ou ruim. Ela é natural, porque ela serve para nos livrar de situações perigosas, né? Ela nos preserva em situações de perigo, em situações de risco de vida. É uma autodefesa.
Isso, uma autodefesa. E ela nos motiva também, um pouquinho, é bom nesse ponto? Sim, nos impulsiona. sim, porque ter um pouquinho dessa ansiedade, né, faz a gente se preparar mais para alguma coisa, né, faz a gente se equipar melhor, né, para situações da vida. Ela nos prepara, de fato, porque ela é uma antecipação, né? O que é o ruim, né? Quando ela vira patológica. E quando é que eu sei que ela é patológica? Quando ela está afetando diretamente a funcionalidade da minha vida. Você trouxe exemplos maravilhosos, então inúmeros exemplos aqui para dar para você de pacientes que eu já tive, por exemplo, e, né, como você mesma disse, eu sou acompanhante terapêutica, então as pessoas não vão até o meu consultório, eu geralmente vou até o local delas, né, na casa, atendimento domiciliar, isso, ou no trabalho e tudo mais. E aí, o que eu já percebi, já vivenciei, por exemplo, pessoas que ficaram muito tristes, por exemplo, por perderem festas de formatura, festas de avós que estão fazendo, são centenários já, sabe? Que é aquela coisa, sabe? Que a gente faz, reúne toda a família. É uma vem vez gente na vida, é um evento único. Isso, sabe? E a pessoa deixar de participar e sofrer muito depois, porque não conseguiu aquela foto com a pessoa querida que queria para guardar de recordação, ou mesmo uma pessoa muito produtiva, né, que de repente está vendo o seu sono afetado, seu descanso afetado e começa a ver a sua produtividade caindo. Se for uma pessoa que tem que cumprir meta, por exemplo, a ansiedade dela vai aumentar mais ainda, né, porque ela deixa de ser produtiva, deixa de alcançar as metas, com isso o ganho dela diminui. É uma pessoa capaz que não consegue alcançar o que ela sabe que conseguiria, não Você usou uma palavra maravilhosa. Em vez de funcionalidade, gente, pra gente facilitar, a ansiedade, ela é patológica quando ela começa a te incapacitar de viver a sua vida conforme você deve viver. É isso. Entendi. Sabe, Márcia, sempre vem à minha mente um exemplo que eu acho que ilustra bem o que é a ansiedade. Vamos lá, adoro exemplo, gente. É aquela história uma historinha que é a história do trem, né? Então você tá passando lá com o trem e tem diversas paisagens lindas. Mas o ansioso tá ali, vendo aquela paisagem, mas ele já tá olhando a próxima. E quando chega aquela próxima, né? Eu quero ver aquela próxima paisagem. Quando ela passa por ele já tá de olho na próxima. E ele deixa de desfrutar aquele momento, não é isso? Exatamente. Eu ia falar isso. Qual que é o problema disso? É porque ele não tá vendo? Não é uma questão só de ver, né? Ver, ele tá vendo coisas o tempo todo, toda hora, né? Ainda mais no mundo de hoje. Isso é uma coisa que também gera ansiedade, hein, Lu? Esse excesso de informações faz a gente ter que trabalhar com muitos dados em pouco tempo, e isso acaba gerando também ansiedade na gente, porque é isso, imagina agora na pandemia, por exemplo, o excesso de informações que você recebeu, o excesso de informações erradas que você recebeu, e o nível de insegurança que isso foi gerando, não só nas pessoas que sofrem com ansiedade, mas no mundo todo, o né? medo, a angústia que isso tudo gerou, não é? Insegurança. E isso tudo contribui pra gente piorar ou começar a iniciar um quadro de ansiedade, infelizmente. Até porque a gente não tá acostumado a viver, né? Numa situação como essa. Então, nenhum de nós tem ferramentas necessárias para lidar com uma situação estressante como essa. Tenho muitos amigos também que têm filhos, você também tem filhos, né, Lu? A gente sabe o quanto que é difícil, por exemplo, manter as crianças que estão aí com energia para dar e vender dentro de um apartamento, né, de gastar essa energia, de conseguir pensar, de ser criativa, para conseguir fazer com que essas crianças consigam gastar energia de uma forma saudável dentro de um espaço fechado, e com você ainda tendo que dar conta da demanda do teu trabalho, da demanda da casa, que era coisa que você não tinha que fazer antigamente, né? Antigamente assim, né? Agora eu já tô assim, então, né? Que pra mim... Há 3 meses atrás, né? 3 meses atrás, mas é que já tá uma coisa, né, gente? E assim... Pesquisas as demandas aumentaram, sim. Né? Mudaram, porque são coisas que a gente não tinha que dar conta necessariamente, né? Exatamente. Eu vou falar por mim, até do tempo útil dos meus filhos. Eles tinham um dia extremamente útil, e hoje eles não têm, porque o clube está fechado, então eles não fazem os esportes. Olha só. Eles eram super ativos, né? O meu filho é da equipe de karatê do clube, né, da equipe olímpica de karatê, então super ativo. Minha filha também é ginasta. Então você imagina, né, as mães, as crianças mesmo, tendo que lidar com essa situação de se verem ali
com tudo paralisado. Reclusas, né? Reclusas. E você sabe, Lu, que tem pesquisas e estudos que mostram o quanto essa falta de relacionamento interpessoal impacta na nossa Exato, saúde não mental. é só o esporte, é os relacionamentos, né? É todos os relacionamentos, todas as interações que a gente faz nesses meios. Então, as crianças na escola, no clube, né, nos esportes, nas áreas de Exato, lazer. Exato. Nós, adultos, também no meio do trabalho, no meio social, em todos Sim. os ambientes onde a Sim. gente interagia, tudo isso. Né? E Lu, você sabe que agora, a gente falando aí um pouco, né, das pessoas, a gente falou um pouco de produtividade, mercado de trabalho, a gente também está vivendo aí numa crise econômica. E um outro dado que eu achei interessante também a respeito dos transtornos de ansiedade aqui no Brasil é que dentro do estado de São Paulo, aliás, dentro da cidade de São Paulo, a gente tem a maior taxa de transtornos mentais do mundo. Do mundo. Com quase cidade de São Paulo. Com quase 30% da população, ou seja, é mais do que no Brasil todo, porque se a gente for pensar a nível Brasil, são 10% da população. Só na cidade de São Paulo é 30%, quase 30% de pessoas acometidas, tá? Por transtornos de ansiedade. Desses, gente, 19% são mulheres. Nossa, olha, somos a maioria, nós mulheres. São as pessoas que mais sofrem com ansiedade, infelizmente, são as mulheres. E aí a gente poderia dizer que tem muitos fatores que poderiam contribuir, né? O fato de ter que, às vezes, ter uma jornada dentro de casa e fora de casa. Jornadas duplas, triplas, quádruplas. Isso. A gente tem uma outra realidade aqui dentro do Brasil também, que são muitas mães, por exemplo, que não têm o companheiro ou que são as que provêm a casa. Então, tem essa responsabilidade, né? E essa falta de ter um parceiro. Ou... Não divide essa responsabilidade com ninguém. Isso, exatamente. Acho que mais do que o parceiro não divide essa responsabilidade com ninguém. Fica só pra ela. Isso é muito pesado. Então, esse é um dos fatores, tá? Que acometem mais. A gente também tem questões aí genéticas, biológicas, que também contribuem para que as mulheres tenham mais. Tem a questão hormonal, porque nós menstruamos e tudo mais. Então, isso sim impacta também, né? Na ansiedade, por isso as mulheres são mais acometidas. O que não quer dizer que homens também não sejam. Sim. E aí a gente vai depois também, a gente pode fazer mais vídeos, né? Para falar dos tipos Márcia, de ansiedade. tem muito conteúdo, né? A Gente. gente antes aqui discutindo o que ia ser falado, foi difícil a gente até delimitar. Exatamente. Mas a gente vai tentar ir passando para vocês, né, em mais vídeos, mais conteúdos para vocês conseguirem entender toda essa imensidão aí que engloba o fator ansiedade. Exatamente. E aí, outro dado que é extremamente importante, que a gente tem percebido bastante também, Lu, é que crianças e adolescentes também têm sido acometidos. Quase 20% da população de crianças e adolescentes no Brasil tem ou vão apresentar algum tipo de transtorno mental, não só de ansiedade, mas assim, a ansiedade acaba sendo a primeira que a gente vê, né? Marcinha, agora uma coisa que me ocorreu aqui. Existe um certo preconceito das pessoas assumirem que tem ou quererem enxergar isso nos filhos como se isso fosse gerar uma culpa? Existe isso? Existe, infelizmente, né? E foi legal você trazer essa questão, porque essa é uma questão que eu abordo também com as famílias, né? Tem uma questão genética? Tem. Tem uma questão também comportamental? Tem também. E comportamental eu quero dizer assim, né? Você vê hoje, por exemplo, a Helena, né, o Enzo fazendo coisas que você e o Flávio fazem, né? Por imitação, por vocês serem o exemplo, por vocês serem o modelo. Então, isso existe, mas o que a gente precisa ficar atento é que a gente tem como mudar essa trajetória. Essa trajetória, ela não é determinante, né? Então... não é aquela história, eu nasci, não é síndrome de Gabriela, não né? Então, esse é um... Não aceite essa resposta, né, Marcinha? Isso. Tudo pode ser mudado, a ansiedade, ela tem cura, tem como ser revertida. Então, assim, existe sim esse tabu, né? Infelizmente, a respeito das pessoas admitirem que tem. Assim, na verdade, é uma coisa meio confusa. O que eu percebo muito, né? Nesses quase 10 anos aí já de atuação que eu tenho. As pessoas, elas não têm problema em assumir que é ansioso, porque as pessoas não têm ideia do que é ansiedade de fato.
Então, E acham que podem lidar com isso, Márcia? E acham e acham que podem lidar sozinho. Eu também tenho muitos colegas médicos, psiquiatras, e coisas que eu ouço muito eles falando também é assim: primeiro a pessoa entra na primeira consulta dizendo que não quer tomar remédio. Existe muito preconceito em relação ao remédio, existe muito preconceito em relação a admitir que se tem alguma dificuldade, por exemplo, como ansiedade, e logo isso remeter a uma falta de capacidade intelectual, por exemplo. Nada a ver. Eu costumo dizer, e só para fazer um paralelo mesmo, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, né? Que a gente geralmente fala, não, ansioso tudo bem, mas esquizofrênico é louco. Não. Já vi muito esquizofrênico terminar a faculdade, conseguir se formar, conseguir atuar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente precisa ter muito claro que a saúde mental, a gente não está falando de um ser que está fora do nosso controle, nada de não. A gente está falando de um órgão, um cérebro. Nós temos vários órgãos, exatamente. Né? Eu tenho o estômago, tenho o pulmão, tenho o cérebro. O cérebro precisa de cuidados também. Sim, exatamente. E uma coisa que é legal da gente falar também é que, assim, as pessoas tendem a achar que a ansiedade está muito longe da gente conseguir alcançar essa mudança, da gente conseguir alcançar esse controle. Não é verdade isso, sabe? A gente consegue sim resolver isso. Existe sim o preconceito, Lu. Infelizmente, ainda no Brasil, existe o preconceito porque as pessoas acham que você ser diagnosticada com qualquer tipo de transtorno, você está diretamente sendo diagnosticado como uma pessoa louca. Você não é louco. A loucura não tem a ver com isso. Loucura tem a ver, assim, tô rasgando dinheiro, né? Coisas que a gente não percebe muito, aí a gente pode até achar. E eu ainda assim não nomearia isso como loucura. Eu nomearia isso como um extremismo, alguma coisa nesse sentido, mas assim, a gente tem essa coisa da loucura como se fosse uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Não é verdade isso. As pessoas não deixam de ser inteligentes porque foram diagnosticadas, né? Vou te trazer um exemplo, por exemplo, a gente está falando de ansiedade, mas vou trazer um exemplo de um diagnóstico que é um pouquinho mais pesado, que é o de esquizofrenia. Eu já vi, por exemplo, pessoas, clientes, pacientes meus, que se formaram em faculdade e vivem muito bem, obrigada, hoje, né? Lógico que com algumas, né, algumas limitações, sim, mas conseguem viver, né? Você pensar numa pessoa com esquizofrenia que terminou uma faculdade, isso seria impensável, talvez, né, Lu? Mas não é. Eles conseguem ter uma vida social e acadêmica produtiva. Produtiva. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o que mais nos afeta, infelizmente, aqui no Brasil, é a falta de conhecimento, a falta de informações, o que gera o preconceito. Porque o cérebro é um órgão, né, Márcia? Como qualquer outro órgão do corpo e precisa de ajuda. A gente, eu não sei, parece que tem uma máxima de que a gente teria que dar conta sozinho. Também tem isso. Mas olha, Lu, foi ótimo você trazer isso. Isso é uma questão social. A sociedade hoje em dia tem muito essa coisa, né? Primeiro que a gente tem muito essa coisa do individualismo. Da perfeição. Da perfeição, do narcisismo, dessa ditadura da felicidade, por exemplo. Então, o que a gente vai se impondo que do tipo assim, eu pedi ajuda, eu tô dizendo que eu não tô seguro o suficiente. Eu pedir, falar que eu estou com alguma dificuldade, é dizer que eu, sei lá, que eu não tô conseguindo dar conta das coisas, que eu não tenho capacidade. Que eu sou inútil, entendeu? Que eu não vou dar conta do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje em dia exige da gente várias coisas, né? Que se a gente for pensar, né, numa questão de ansiedade, isso realmente impacta. Mas é isso, sabe, Lu? O que eu percebo hoje em dia é que, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, sim, porque as pessoas acham que podem dar conta sozinhas, porque as pessoas têm medo da medicação e principalmente que as pessoas têm medo do rótulo que vão receber. Do julgamento social, né? E porque infelizmente a gente ainda tem muito dentro da própria área de saúde mental, preconceito entre os próprios profissionais. Né? Então o próprio profissional às vezes tem essa dificuldade de conseguir trazer isso um pouco mais próximo da realidade, sabe? E gente, um diagnóstico não te define. Exato. Né? O diagnóstico, ele é alterável. Então, você trazer à luz uma situação, né, que está fora de controle, estou perdendo o controle nessa área, ansiedade, traga à luz, traga para um profissional, vai ser cuidado e vai passar.
né? É uma situação que vai ficar no seu passado, ela não vai te acompanhar o resto da vida. A Márcia estava até falando aqui da síndrome de Gabriela, eu nasci aqui, né? Não necessariamente, gente. Né? Isso pode ser alterado, nós podemos aí vencer diversas males no nosso corpo, assim como males mentais, não é? Exatamente. Eu tenho alguma coisa no estômago, eu não faço um tratamento, isso não tem cura? Da mesma forma é a ansiedade. Não é? E Lu, você sabe que eu vou contar uma coisa pra vocês. Gente, apesar de eu ser expert no assunto, a gente ainda conhece pouquíssimo sobre o cérebro, sobre o funcionamento mental, sobre psicologia, sobre... Ainda é um mistério. É muito novo. Quantos anos tem o mundo, né, gente? A psiquiatria é centenária, sabe? Tipo assim, se tiver 200, é muito. É pouco, se a gente for pensar tamanha a complexidade que é o órgão cérebro, né, chamado cérebro. E o que você colocou é muito legal, porque existem estudos, né, neurocientíficos que mostram que a gente consegue refazer a nossa rede neural, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que existem já caminhos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, no nosso cérebro, que são caminhos neurais, que é por onde a gente facilita a nossa comunicação do cérebro com o corpo. Então, por exemplo, geralmente você toma banho sempre do mesmo jeito. E por que você faz isso? Porque você já tem um caminho neural construído para isso. Sabe qual que é a beleza de tudo? Dá pra gente mudar esse caminho. Então, se você já tem caminhos neurais de uma pessoa ansiosa, patologicamente falando, existe sim possibilidade, como a gente estava falando da síndrome de Gabriela, de mudar a síndrome de Gabriela. Ou seja, você não precisa morrer com isso. A sua história pode ser uma história nova, completamente nova. E existem estudos de genética, de epigenética, de DNA e tudo, né, da sequência do DNA, que nos mostram que isso é possível. Então, assim, a gente já descobriu muitas coisas. Antes, por exemplo, a gente não achava que o cérebro conseguia se recuperar. Hoje a gente sabe que ele consegue se recuperar sim. Antes a gente tinha um monte de dúvidas e lacunas, né, a respeito do cérebro, e hoje a gente já está muito mais aprofundado nesse conhecimento, sabe? Então a gente consegue falar com mais propriedade. E você sabe, Luciano, que por exemplo, tem muitas coisas que a gente ingere na alimentação que afetam diretamente a ansiedade. Exato. Então, né? A nossa alimentação, como ela é cada vez mais industrializada, isso também afeta. Sim, e eu lembro que eu tinha uma professora que nos falou a respeito de um livro chamado Sugar Blues. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É um livro antigo que falava o quanto o açúcar pode gerar transtornos mentais, né? Pode sim gerar questão de depressão, por exemplo, de ansiedade também, porque o açúcar, quando as mamães vão me entender aqui agora, quando você vai fazer ultrassom, o que o médico pede pra você comer? Mamãe, chocolate. Por quê? Porque tem açúcar. Por quê? Porque deixa a criança agitada, né? Então, você já vai associando aí. Então, quer dizer, se a gente se a gente for pensar, praticamente 90%, se não for 100% dos alimentos que são industrializados contém açúcar. Contém açúcar. Contém açúcar. Ai, mas é salgado. Contém açúcar. Pode ir lá ver na composição, tem algum tipo de açúcar. Só que a gente não foi um ser criado para consumir açúcar refinado. A gente foi um ser criado para consumir açúcar natural, frutose, né, da fruta, que vem no próprio alimento. Que vem no próprio alimento e tudo mais. E o que acontece, né? Nós somos seres humanos que não nascemos com isso, com essa necessidade de todo este açúcar, tá? Então a gente vai fazendo o quê? Uma desestabilização no nosso nível basal. Entendi. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa que não consuma açúcar, a probabilidade de eu ser menos ansioso do que alguém que come açúcar é maior. Não quer dizer que ela não vai ser ansiosa também. Porque ela... Você vê, não é um dado, né, totalmente fora, né? Se a gente for analisar, você vê, na cidade de São Paulo, na capital, onde a gente consome mais alimentos industrializados por conta da rotina, da rapidez com que as coisas têm que acontecer, a cidade que não dorme, né? Então tudo isso, a gente acaba consumindo muito mais produtos industrializados e é onde a incidência de ansiedade é muito maior. Com certeza. Você fez uma construção lindíssima. E porque também acho que isso é uma coisa legal de falar, eu tô falando aqui de alimentação, aí você fica pensando, nossa, mas começaram a falar de ansiedade, aí agora estão falando de alimentação, açúcar. É porque é isso. A ansiedade, ela é multicausal.
Ou seja, ela não tem apenas uma causa, ela pode ter uma causa biológica, genética, comportamental, ambiental. Então, a forma como eu fui criado, a forma como eu encarava as situações da vida, dizem a respeito de se eu vou ou não, né? Tem ou não possibilidade de manifestar um transtorno psiquiátrico? Sim, existe. Mas ela, de novo, não é determinante. Porque a partir do momento que eu reconheço que aquilo é uma causa para aquele problema que eu tô tendo e eu consigo mudar aquilo, eu consigo rearranjar, né, a minha vida, as coisas como elas estão e com isso alcançar a tão sonhada vida sem ansiedade. Sim, é possível, gente. É a ansiedade, possível. ela não precisa fazer parte da sua vida, não é, Márcia? Não precisa. Não precisa. Você pode aproveitar a cada momento, ter mais disposição, ter mais alegria nas coisas que você faz. É possível. A Márcia, inclusive, desenvolveu um método, né? Pois Sim. olha, com mais tempo a Márcia vai contando tudo aqui pra Sim, gente. sim. Né? Ao longo da carreira dela, ela desenvolveu um método que é totalmente eficaz aí na eliminação da ansiedade. E sabe o que é o melhor disso, Lu? Ela é prática, ela é eficaz e ela é segura. Certo. E eu acho que a coisa da praticidade, eu quero destacar isso aqui, na verdade, porque assim, a coisa da praticidade não pense então que você vai ter que subir a montanha e fincar, né, a bandeirinha lá em cima. Porque já cansa de pensar. Não é nada disso. São coisas simples que você vai, sabe, incorporando Passo a no seu passo. dia, isso, no seu dia a dia. São coisas que você vai começando a prestar atenção. Você vai ver que no final das contas você acha que é um bicho de 7 cabeças e ele não tem nenhuma. É uma mudança de hábitos e essa mudança neural que você falou, é isso? Também. Tá. É Essa reprogramação. isso, é você também autoconhecimento, ou seja, você conseguir fazer esse mapeamento, esse rastreamento, né, na sua vida, na sua família, em você mesmo. Mas se você faz todo esse estudo com Todo cada esse- paciente, todo esse estudo. do ambiente social, do ambiente familiar, é assim que você descobre a Isso, ansiedade? exatamente. Foi importante você trazê-lo, porque eu não faço uma questão só com a pessoa. Porque é isso, a pessoa não está sozinha no mundo, ela é um ser que se relaciona. E a ansiedade está muito ligada a isso também, né? As relações, né? Porque é muito difícil você ver, por exemplo, alguém tendo uma crise de ansiedade ou sofrendo de ansiedade por uma coisa X, entendeu? Geralmente você tá ansioso na frente de uma prova que alguém vai avaliar. Então tem sempre um outro ali, entendeu? Ah, eu tô preocupada com aquela entrevista porque tem um avaliador, entendeu? Eu tô preocupada com aquela festa É uma porque... relação, é um relacionamento. Isso, tá muito ligado às relações. Bom, e por que tá ligado às relações, né? Pra gente concluir esse assunto, Lu, tá ligado às relações porque a gente é um ser relacional, tá, gente? Pessoas precisam de pessoas. A gente não vive sozinho. O ser humano é relacional. E se a gente for voltar naquela história lá da sociedade, que é uma sociedade muito individualista, que pede, né, para que as pessoas estejam sempre correndo atrás das suas metas e etc e tal, é esperado, não vou dizer que é comum nem natural, mas é esperado que você se sinta um pouco mais ansioso, porque tem sempre a avaliação do outro, né? Porque como é que a gente sabe se a gente tá bem ou não? É quando né? Vamos pegar aí o mundo digital para dar um exemplo. Como é que eu sei se eu estou indo bem ou não? Pelo número de seguidores, não é? Quanto mais seguidores eu tenho, mais feliz, bem-sucedido eu sou, né? Porque eu estou sendo a representação para aquelas pessoas de que eu sou uma pessoa bem-sucedida, etc e tal. Então tem a ver com essa avaliação dessa pessoa de Esse fora. retorno que a gente recebe de fora. Essa Se você troca. faz uma prova, alguém vai avaliar. Se você tá no trabalho, o seu chefe tem que gostar. Seu chefe tem que gostar Isso. daquilo que você tá produzindo, do que você tá apresentando. Exatamente. Se você é um empresário, seus clientes estão dando um aval daquilo. Olha, você está no caminho certo. Exato. Então tem sempre essa questão do vai e vem, né? Do dar e receber. Exatamente. E aí é isso, né, Lu? A respeito aí dessa questão de que a gente estava falando, né, do tabu e tudo mais, o que eu queria trazer era mais essa noção mesmo para as pessoas. Você não sofre de ansiedade sozinho. São 21 milhões de pessoas só no Brasil. Dessas 21 milhões de pessoas, 30% está alocado só aqui no estado de São Paulo, só aqui na cidade, não é nem no estado, só aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa estar atento a isso sim, porque isso vai gerar depois
se a gente não trata da ansiedade, né, como ela deve ser tratada e olhada, a gente vai, infelizmente, acabar chegando num ponto em que a gente pode desenvolver outros sintomas ou outras comorbidades, ou piorar aquilo, ou às vezes até estender muito mais o período de tratamento. Então, por exemplo, se você vai logo no começo de um tratamento, se você vai logo no começo... Que você começa a sentir os sintomas. Dos sintomas, fazer uma avaliação, procurar uma consulta, às vezes o seu tratamento vai durar 6 meses, 1 ano. Agora, quanto mais tempo você demora, você pode, de repente, levar 3 anos fazendo. Dependendo do grau de prejuízo que você vai ter também com aquilo, não é? Exatamente. Então, a ideia é sempre o quê? Que a gente faça a prevenção. Não pode fazer a prevenção? Vamos, então, tratar logo nos primeiros sinais. Porque quando eu trato logo nos primeiros sinais, a probabilidade de eu não sofrer mais com aquilo é muito maior, entendeu? Então, o que você entendeu hoje aqui, que você não está sozinho, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Infelizmente. É normal ter ansiedade, você não é menos capaz por isso, e existe um tratamento adequado para isso. O acompanhamento de um profissional habilitado, experiente, é essencial. Exatamente. Né? E é possível reformular toda a situação aí de forma a você viver sem ansiedade? Não é, Marcinha? A Márcia vai voltar, né? Porque como nós dissemos aqui, o assunto ansiedade é extremamente vasto, tem muita coisa para falar sobre o assunto. Muita. E ela vai trazer aqui num próximo encontro os tipos de ansiedade. Você nem imagina quantos tipos tem e tudo que engloba a ansiedade. Então, acompanhe o nosso próximo vídeo para você entender tudo isso também, né, Marcinha? Sim, tô trazendo os tipos de ansiedade, os sintomas, algumas dicas também para os familiares, porque às vezes você tá com um familiar em casa que você já percebeu que pode ser que esteja sofrendo com ansiedade, mas a pessoa às vezes está com dificuldade para reconhecer isso, para aceitar ajuda. Então também de poder ferramentar essas pessoas, né, para auxiliarem seus familiares. Acho que com esse outro vídeo também a gente vai trazer aí mais informações para que vocês estejam bem equipados para saber se estão ou não sofrendo de ansiedade e se estiverem, como é que a gente vai vencer isso? Olha, vamos aproveitar todo esse know-how, todo esse conhecimento dessa profissional excelente que é a Márcia e que está aqui nos dando tudo isso de presente. Então, Marcinha, nós aguardamos você no próximo encontro e a Márcia volta, né, Márcia? Eu volto e eu espero vocês aqui, gente, pra gente poder falar um pouco mais de saúde. Então, até mais. Até mais.